Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal e à nossa aula de Mundo do Trabalho. Hoje continuaremos a falar sobre análise gráfica, porém, falaremos agora sobre indicadores. Quando se trata de análise gráfica, existe uma infinidade de indicadores que têm o objetivo de interpretar os dados do mercado para auxiliar a tomada de decisão do investidor. É possível definir qual é melhor ou pior? Não, pois cada investidor tem a sua maneira de olhar para o mercado, de acordo com a estratégia utilizada por cada um para investir. Neste sentido, o que é bom para um pode ser ruim para outro e vice-versa. Posto isso, foram selecionados para este vídeo alguns indicadores muito utilizados em análises gráficas: volume, médias móveis, MACD, suportes e resistências, linhas de tendência e Fibonacci. Será deles que falaremos agora. A tendência dos preços é a direção para a qual o mercado está se movendo. Ela tem três direções: para cima, para baixo e para o lado. Em uma tendência de alta, os preços alcançam topos mais altos do que os anteriores, e os novos fundos ficam acima dos fundos anteriores. Em uma tendência de baixa, ocorre o inverso. Os preços alcançam topos cada vez mais baixos e os fundos ficam abaixo dos precedentes. Já em uma tendência lateral, também chamada de congestão de preços, os novos topos e fundos ficam praticamente em um mesmo nível. Quando definimos tendência, falamos da direção dos topos e fundos dos preços. Porém, o que são estes fundos e topos? Os fundos são chamados de suportes, pois representam níveis de preço abaixo do preço de mercado em que os compradores têm força suficiente para reverter uma tendência de baixa. Já os topos são chamados de resistência, pois representam níveis de preço acima do preço de mercado em que os vendedores são fortes o suficiente para reverter uma tendência de alta. Deixem nos comentários se vocês conseguem identificar a tendência, os suportes e as resistências desta imagem que está na tela. Volume é a quantidade de contratos que trocaram de dono ao longo de um dia. Esse dado geralmente aparece na parte inferior do gráfico e se relaciona ao preço correspondente e ao dia em que o pregão ocorreu. O volume oferece confirmação ao investidor e deve acompanhar a tendência, segundo a teoria de Down. Quando o volume diminui no sentido da tendência e aumenta em sentido contrário, é um alerta de que uma possível mudança de curso está por vir. Neste gráfico, esta informação aparece dentro do retângulo vermelho. As médias móveis são indicadores que seguem a tendência dos preços. Ela é formada pelos preços passados das ações e, por isso, elas confirmam a direção da tendência com um certo atraso. Como o nome diz, uma média mostra o valor médio de uma amostra de determinado dado. Já a palavra móvel está presente porque, quando uma cotação entra no cálculo, outra cotação sai. Por exemplo, se estamos usando uma média de 30 barras ou velas e surge uma nova cotação, a última dessas 30 cotações é excluída do cálculo, dando espaço para a entrada da mais recente. Dessa maneira, a média movimenta-se no gráfico. Podem ser utilizadas médias móveis aritméticas ou médias móveis exponenciais. Estas últimas reduzem o atraso em relação aos preços, aplicando maior peso aos preços mais recentes. Elas podem ser ajustadas de acordo com estes períodos aqui. Geralmente, utiliza-se duas médias na leitura do gráfico, uma curta e outra longa. A maneira como essas médias se cruzam no gráfico confirmam tendências aos investidores
e emitem sinais de compra e venda das ações em pontos considerados estratégicos. No exemplo que está na tela, a linha amarela é a média móvel exponencial mais longa, com 72 períodos, e a azul mais curta, com 17 períodos. Neste caso, quando a média azul está acima da amarela, tem-se a confirmação de tendência de alta. Quando ocorre o contrário, confirma-se a tendência de baixa. Os pontos de contato das médias também podem indicar pontos de compra ou de venda desta ação. O MACD é um indicador de impulsão. Ele utiliza dois indicadores seguidores de tendência, no caso, as médias móveis, para mostrar não apenas a tendência do preço, mas o impulso a ser seguido através da análise dos dados. Em sua essência, o MACD é a diferença entre médias móveis. O ponto onde elas se encontram é o valor zero. Por este motivo, o gráfico traçado a partir do valor da diferença dessas duas médias móveis deve ser interpretado da seguinte maneira: quando o valor passa de negativo para positivo, tem-se o sinal de compra. Quando passa de positivo para negativo, é sinal de venda. Leonardo Fibonacci foi um matemático italiano que viveu na passagem do século XII para o século XIII. Em 1202, ele escreveu um livro com assuntos relacionados à aritmética e álgebra do período, realizando um papel importante no desenvolvimento matemático na Europa nos séculos seguintes, já que foi por este texto que os europeus vieram a conhecer os algarismos arábicos. Neste livro, ele estabeleceu a sua famosa sequência, na qual qualquer número é resultado da soma dos dois algarismos anteriores. Também é este o texto em que se estabeleceu a proporção áurea, que é a relação entre os números consecutivos da sequência. O φ é uma constante e equivale a 1,618, é uma dízima. E seu conhecimento data da antiguidade. Entretanto, coube a Fibonacci o reconhecimento de sua existência em vários fenômenos da natureza. Quanto mais se avança na sequência de Fibonacci, que é infinita, mais a divisão entre um termo e o seu antecessor se aproxima do valor de φ. A proporção áurea é muito utilizada na arte, na arquitetura e no design por ser considerada agradável aos olhos. Na análise gráfica do mercado, a teoria de Fibonacci é utilizada para se determinar possíveis pontos de entrada e saída de trades a partir da projeção ou da retração dos preços, de acordo com a proporção áurea. No exemplo que vocês estão vendo na tela, o uso da ferramenta baseada na teoria de Fibonacci indicou possível ponto de compra de uma ação cuja tendência era de alta. Mais uma vez, vale ressaltar que estes não são os únicos indicadores que auxiliam a análise gráfica de uma ação. Existem vários disponíveis e cada um tem a sua utilidade de acordo com o método ou a estratégia que cada investidor utiliza para operar no mercado. Também é importante perceber que não existe oposição entre análise fundamentalista e análise gráfica de uma ação. Elas se complementam, na verdade, para que exista uma tomada de decisão acertada a respeito de qualquer investimento. Bem, hoje eu termino por aqui. Quem quiser se aprofundar neste tema, eu deixei ao final do vídeo a bibliografia utilizada para fazê-lo. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.